Olá meninas, tudo bem? Depois de um mês, né, que eu estava de férias, nós vamos retornar com os nossos vídeos, tá bom? E com o retorno agora das aulas presenciais, eu tive um pedido de uma aluna lá do Granja Verde, né, que foi a Ilma, que estava querendo aprender a fazer essa folha, né? Mostrar para vocês. Existem vários modelos de folha. E esse daqui, às vezes parece um pouquinho complicado, mas depois que a gente pega o jeito, fica fácil de fazer, tá bom? Então, diante desse pedido dela, eu resolvi fazer o vídeo dessa semana dessa folha, né? Depois, mais pra frente, eu vou fazer do modelo simples, né? Que é aquela folha com um formatinho mais retinho, né? Mas aí, essa semana, nós vamos aprender essa folha aqui, tá bom? Então, o detalhe, o tamanho da folha, vocês vão ver que ela ficou bem grande aqui na minha mão, ó. E eu fiz somente 4, no caso o do meio, e mais 3 picozinhos, né, nas laterais. Se você, dependendo do trabalho que você vai fazer, aí você vai fazer mais ou menos carreiras. Que se você quisesse fazer só com 2 aqui, ó, ela já ficaria num tamanho bom e ficaria bonita, tá? Mas aí eu fiz com 3 para fazer a aula para vocês e mostrar que pode fazer menor ou maior. Existem uns vídeos na internet, que eu até vi o vídeo essa semana, sobre o trabalho da folha em degradê. Mas aí depende também do barbante que você comprar. Esse barbante aqui que eu comprei, ele não fica muito evidente as 3 cores, então não deu para ficar muito a parte do degradê separado, mas acabou que, de certa forma, o verde escuro se sobressaiu mais nas pontas, tá? Mas não vamos preocupar com isso por enquanto. Então, vamos dar início. Nós vamos precisar de um barbante, né? No caso, o mesclado. Pode ser a cor que você quiser. Não vou ditar a cor, não, tá bom? É a agulha 3,5, né? Que todo barbante número 6 a gente trabalha com a agulha 3,5. Uma tesoura, né? Pra gente arrematar o fio, tá bom? Mas aí é só isso. Então, o início da nossa folha é bem simples, tá? Nós vamos dar início fazendo nozinho e vamos fazer 14 correntinhas, tá? Vou começar as minhas correntinhas. Uma, soltar o fio aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nós vamos contar, nós vamos entrar no segundo ponto, mas não contamos esse que tá na agulha, tá bom? Das correntinhas que estão prontas, eu vou entrar aqui na segunda e vou fazer um ponto baixo. Nós vamos trabalhar aqui até o final. E no final, nós vamos ficar com 13 pontos baixos, tá? Então, fiz na segunda correntinha e vou seguir fazendo para cada correntinha dessa, eu vou fazer um ponto baixo. Assim que eu chegar no final, a gente retorna, tá bom? Cheguei aqui, né? Nós temos 13 pontos, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O segredo do crochê, gente, é sempre conferir. Mesmo que você tenha feito o trabalho aqui contando os pontos, mas sempre confere, tá bom? Então, terminei de fazer os 13 pontos. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou voltar trabalhando aqui do outro lado, fazendo um ponto baixo para cada correntinha que eu trabalhei, tá? Só que do outro lado, nós não vamos trabalhar com 13 pontos. Aqui eu já vou trabalhar em cima do fio, né? Que eu deixei lá, que eu fiz o meu início, já dando acabamento, que aí você não precisa preocupar depois, tá? Então, ó, para cada ponto que eu fiz do outro lado, eu vou repetir o ponto do lado de cá. Só que nós vamos deixar 2 pontos sem fazer. Então, em vez de ficar com 13, vai ficar com 11 pontos. Então, ó, para cada ponto,
um ponto baixo. Essa folha toda é executada em ponto baixo e correntinha nas pontinhas, que dá aquele detalhe do picôzinho lá, que fica sobressaindo, né? Que é o detalhe que dá na folha. Falta mais um. Pronto, vamos só conferir, né? Pra vocês terem a certeza, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou deixar 2 pontos sem fazer e vou retornar. Essa folha a gente trabalha em carreiras de ida e volta, tá? Então, chegou na ponta, 3 correntinhas, vou virar a minha folha e nós não vamos trabalhar pegando os 2 fios, não. Para dar esse detalhezinho aqui da nervurinha, aqui, ó, nós vamos fazer e pegar apenas uma das cordinhas. Então, ó, nós fizemos 3 correntinhas para voltar e eu vou voltar pegando apenas essa cordinha de trás e deixando a da frente sem fazer. E nós vamos trabalhar a partir do primeiro ponto, não vamos pular nenhum, tá bom? Então, aqui, ó, vamos trabalhando, pegando a cordinha de trás. Nesse daqui, a gente não deixa ponto sem fazer, tá? Porque a gente vai fazer o detalhe dele é quando a gente tá chegando lá no final. Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo para cada, até chegar lá naquelas 2 correntinhas que nós fizemos na volta. E nós vamos ter um pequeno aumento lá. Ó, cheguei aqui no último ponto. Faço o ponto baixo. E na correntinha, aqui, ó, lembra que a gente fez 2 correntinhas aqui? Eu também vou pegar um fiozinho e vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas de separação. E na próxima correntinha, né, que tá aqui, ó, eu vou pegar também uma cordinha dele. Peraí que eu tô meio embolada. Ah, achei. E vou fazer outro ponto baixo. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos continuar fazendo os pontos baixos, pegando apenas a cordinha de trás, até chegar lá em cima e da mesma forma que eu fiz lá na segunda carreira, eu deixei 2 pontos sem fazer, aqui também nós vamos deixar 2 pontos sem fazer. Ó. Confere. 1, 2, 3, então vou fazer mais um. Cheguei. Deixei 2, 1, 2 sem fazer. 3 correntinhas antes de virar, viro o meu trabalho e volto aqui no primeiro ponto baixo e vou começar novamente a minha carreira, tá? O trabalho é o mesmo, pegando sempre a cordinha de trás, né? E deixando a da frente para dar aquele detalhe da nervurinha. Mas a lógica das carreiras são sempre a mesma, não tem mudança nenhuma. Fez os pontos até chegar nas 2 correntinhas, trabalha também os 2 pontos nas correntinhas, faz as 2 correntinhas também, né? Porque toda carreira que você fizer tem que ter as 2 correntinhas. Cheguei aqui, ó, na primeira correntinha, vou pegar um fio, um ponto baixo. 1, 2 correntinhas e vou pegar o próximo, um ponto baixo, né? Que aí ele não vai fechar, né? Por falta de pontos. Continuo fazendo a carreira do outro lado e quando chegar no final dela, eu fico e deixo 2 pontos sem fazer, para dar aquela escadinha, né? Porque cada pétalazinha uma fica menor do que a outra, né? Então, ó, mais uma, só para repetir, para ficar frisado com vocês. Vamos olhar os pontos, 1, 2, né?
Então, cheguei no final, 3 correntinhas e vou retornar novamente. Essa daqui, ó, já tá com uma pontinha, já vai pra segunda. Eu acho que assim, dependendo do que você vai fazer, com 2 de cada lado já seria o ideal, né? Mas depende de qual trabalho você vai fazer. Se é só para fazer uma aplicação no tapete ou no caminho, eu acho que não precisa mais que isso, tá? Mas as carreiras não mudam, são sempre a mesma coisa, né? Você fazendo todos os pontos certinhos, ela não vai ficar torta, não vai ficar repuxando, não vai ficar com sobra de pontos, porque nela não existe aumento em cima dos pontos, né? O nosso pequeno aumento seria apenas nas correntinhas, mas é como se você estivesse deixando 2 pontos sem fazer, aí você acrescenta um aqui no meizinho da folha, né, na parte de baixo dela, para que a folha não fique repuxando, né? Então, não tem muito disso. Aí, essa folhinha aqui, eu vou fazer ela apenas com 2 detalhes, para que vocês possam aprender como que a gente vai terminar a folha, tá? A minha ali tá com 3 pontinhas de cada lado e uma no meio, e essa daqui eu vou fazer com 2, para vocês verem que com 2 eu acho que seria o suficiente para fazer esses detalhes de caminho de mesa, de tapete, né? Que não tem necessidade de mais. Então, cheguei, faltando 2, eu vou fazer 3 correntinhas e vou voltar. Mas, Cida, como é que faz? Agora que fez 2 do lado de lá e fez 2 do lado de cá, só que esse de cá tá incompleto. E cada vez que eu faço a volta, ele faz um biquinho do outro lado, mas ele fica incompleto, como esse aqui, por exemplo, né? Olha para vocês verem. Para ele ficar completo, eu teria que voltar aqui. Nós vamos voltar, porém, a gente só vai vir até aqui no meio. A gente não vai dar a volta toda, porque se eu der a volta toda, eu já vou iniciar o terceiro picôzinho aqui do outro lado da folha, né? Então, a gente só vai completar essa carreira até chegar aqui na correntinha e vamos arrematar a nossa folha, tá bom? Então, para cada correntinha, você vai colocando os pontos, porém, vai ser só até a metade da folha, completando a nossa folhinha, né? Que vai ficar com os 2 picôzinhos. Se a gente não fizer essa metade aqui, ela fica incompleta, porque ela vai ficar com uma carreira só e vai ficar fininha, né? Vai ficar diferente da outra. Então, cheguei no último ponto. Vou pegar na correntinha. Se você quiser já arrematar com um ponto baixíssimo, pode arrematar. Aqui, depende do gosto de cada um. Você faz uma carreira aqui com um ponto baixíssimo para dar esse detalhe. Mas dependendo do barbante, nem vai aparecer muito. Igual esse aqui, por exemplo, não apareceu. Se não quiser colocar, você pode arrematar e já esconder a sua linha e deixar a sua folha assim, tá bom? Deixa eu cortar esse fio aqui para não ficar aparecendo. Aí, você já terminou a folha se quiser. Agora, se quiser fazer aquele detalhe, aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Aonde nós fizemos aquelas 2 correntinhas, a gente vai entrar, puxar a linha e passar aqui dentro. Porque o ponto baixíssimo, a gente passa tudo de uma vez, né? Ele fica como se fosse uma correntinha. Então, enfia aqui dentro, puxo a linha e passo aqui dentro do espaço e dentro da correntinha. Aí, ele vai ficar como se fosse uma costurinha. Aqui, ó. A linha tá clara, fica mais difícil de enxergar, tá bom? Então, puxa, passa de uma vez. Puxa, passa de uma vez. E o último, você pode cortar sua linha, puxar ele aqui, passa aqui dentro e puxa novamente para a parte de trás,
para você fazer o acabamento aqui atrás, tá? Porque acabamento a gente nunca faz na frente. Ajeita o pontinho direitinho aqui, joga o fio para trás e a nossa folha tá pronta, tá? Eu não gosto muito desse detalhezinho não, mas fica a critério de vocês. Aí aqui, olha para você ver a diferença de tamanhos. Essa eu fiz com 3 pontinhas e essa eu fiz apenas com 2. Eu acho que essa é o suficiente, mas como eu disse, depende do trabalho de cada uma, que cada uma vai realizar com a folha, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o joinha lá para alavancar o nosso canal, o canal da Promive, né? Para divulgar os vídeos que a gente tem feito para ajudar todos vocês, né? Nesse momento de pandemia, que tem tido muita dificuldade, que às vezes não pode sair de casa, né? Para que mais pessoas ainda possam conhecer o nosso trabalho, tá bom? Então, beijo, fica com Deus, até a próxima.